Olá pessoal, estamos de volta com mais um Open Mind Talks. Hoje vamos falar sobre gestão de pessoas e liderança no agronegócio. Estou trazendo aqui o CEO de uma grande empresa do agronegócio, que é o Santiago Franco. Um executivo que saiu de 70 milhões de faturamento para 8 bilhões de faturamento. Então vamos entender todo esse processo de gestão de pessoas no agro, inovação, com esse executivo que, além de CEO, também é escritor, é palestrante e vai contar a sua jornada da Colômbia ao Brasil em uma história de sucesso. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Open Mind Talks. Eu, Lúcio Júnior, hoje aqui de São Bernardo, como sempre, recebendo figuras ilustres aqui do mercado corporativo, contando histórias diversas, né? De tecnologia, de inovação, finanças, comercial, liderança de pessoas, enfim. Os executivos vêm aqui trazer exemplos de sucesso para inspirar a nossa audiência. Então eu fico muito feliz de apresentar esse podcast, porque toda vez que eu recebo uma pessoa como essa, eu também estou aprendendo. Não só aprendendo, mas também fazendo networking. Afinal de contas, esse podcast aqui é o canal de comunicação do Open Mind Brasil, que é uma plataforma de desenvolvimento de líderes, né, de C-levels de grandes empresas, pautada em networking, benchmarking, eventos, enfim. Então eu aprendo muito com essas pessoas e me inspiro também. Mas acima de tudo, cada vez eu me aproximo mais dessas pessoas e conquisto aliados, né? Então é sobre isso que a gente fala no Open Mind, é sobre isso que eu quero falar aqui com você, né? Busca oportunidades, né? No mais plural sentido da palavra, porque oportunidade para mim às vezes não é a mesma oportunidade para você. Mas se você busca oportunidades, a gente sabe que através do networking você faz negócio, através do networking você aprende, através do networking você se recoloca, através do networking você cresce, né? Então se você está fazendo o seu planejamento, considere o Open Mind na sua linha aí de desenvolvimento pessoal. Ou você ou a sua organização, né? Nós temos aqui várias organizações que apostaram nisso, né? Através do Open Mind, como a Cibra, como a TOTUS Localiza, Laboratório Fleury, Canetas Bic, a Ticket, dentre outras grandes organizações que entendem que os seus executivos precisam ser pessoas bem relacionadas, né? Então, independente se é a sua empresa que enxerga isso ou se é você que já quer dar esse passo para o seu desenvolvimento e terminar 2025 aí sendo uma pessoa exercendo grande influência no mercado, procure o Open Mind Brasil e saiba como você pode se candidatar a se tornar um membro dessa poderosa rede. Bom, pessoal, então eu quero aqui dizer para vocês que hoje a conversa é sobre liderança no agronegócio. Eu estou recebendo aqui Santiago Franco. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Santiago, ele é CEO da Cibra, né, uma empresa do agronegócio, uma empresa internacional, uma gigante do agronegócio. Santiago, que é um estrangeiro, né, um colombiano que já é praticamente um brasileiro e vai contar a sua história aqui hoje, né? Como saiu como chegou, né? Aterrissou em uma empresa que faturava 70 milhões de reais e hoje está à frente de um gigante que fatura 8 bilhões de reais. Uma honra te receber aqui, Santiago. Obrigado, Lúcio. Bom dia. Muito prazer. Obrigado ao seu, obrigado ao Open Mind. Muito feliz e muita altíssima expectativa aqui dessa conversa. Muito boa. Obrigadíssimo, estou à disposição. Eu, inclusive, recebendo aqui o Santiago, acabei também recebendo um presente, né? Que é o livro do Santiago, que ele acabou de lançar, Liderança e Gestão de Pessoas no Agronegócio, como a gestão focada em pessoas pode trazer resultados
extraordinários para a sua empresa. Muito obrigado pelo presente. Na verdade, eu recebi 2 versões, uma versão em português e a outra em espanhol, né? Foi lançado em quantos países esse livro? Até agora eu lancei aqui no Brasil, né, oficialmente, e agora o livro, dentro de pouquíssimos dias, estará disponível na Amazon Internacional, nas versões português e espanhol. E daqui a pouquinho vou fazer esse esforço de terminar a versão em inglês também. Fantástico. Não, e eu tenho uma curiosidade, né? Porque já tive um spoiler aqui, a gente conversando antes, nos bastidores, e uma frase que você usa aqui dentro do livro é que o agro, ele muitas vezes ele comete o erro de se preocupar mais com bois do que pessoas, né? E você está trazendo um livro aqui sobre gestão de pessoas no agronegócio. Isso era algo que te incomodava? Sim, na verdade, mais do que me incomodava foi uma descoberta ao longo do tempo, certo? Porque eu também eu nasci, cresci em ambiente rural, de agro. E depois fiz o meu curso, a minha carreira de agronomia, digamos um curso muito técnico, certo? Então a gente não foca em questões de pessoas quando a gente está fazendo cursos técnicos, tipo uma engenharia. Isso é muito o perfil dos executivos que chegam em cargos de liderança. E ao longo do tempo eu fui descobrindo que mais do que a parte técnica, o que realmente traz os resultados é trabalhar junto com as pessoas, desenvolver as pessoas e as pessoas que trazem resultados, certo? Quando a gente, eu poderia falar assim, olha, o crachá não te faz líder, o crachá te faz chefe. Aí você tem que se desenvolver como líder. É uma descoberta, e é uma descoberta ao longo de bastante tempo. Legal, gostei dessa menção sua, né? O crachá não te faz líder, te faz chefe. E trazendo uma visão de liderança dentro do agronegócio, é algo que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Afinal de contas, eu acho que a Colômbia tem características semelhantes ao Brasil, onde o agronegócio é um motor de propulsão da economia nacional. Então, não só investir em tecnologia, que o agro é tech, né, no Brasil, essa frase é clichê, mas a gente precisa entender se o agro é humanizado, né? Uhum. Se a gente está também diante de líderes humanizados. Você percebe isso também, Santiago? Percebo. É muito presente aqui qual a minha visão assim, do agro no Brasil. Na Colômbia é a mesma coisa também. É um setor muito tradicional. As coisas são feitas e as práticas são passadas de pais para filhos. Então é aquele caso que o pai fala: filho, a gente fez isso aqui, sempre fez desse jeito, deu certo. Então o filho aprende isso, mas muitas vezes ele não incorpora outras coisas, outras visões. Ao mesmo tempo que também a gente precisa falar disso, né? É um setor que é feito muito de fazendeiros, de aqueles no Brasil se fala muito de coronéis, né? Pessoas que são acostumadas a mandar, a ser a pessoa que sabe o que deve ser feito e toma todas as decisões. Mas eu considero que hoje em dia já não cabe mais uma visão de manda quem pode, quem tem juízo obedece. Hoje em dia você precisa dar espaço às pessoas. As pessoas hoje em dia a gente sabe que as pessoas pensam, têm ideias, podem trazer ideias boas. E a transparência, digamos, o respeito faz muito para conseguir um engajamento cada vez maior. Serve para uma fazenda como serve para uma grande empresa. Você precisa de pessoas sempre engajadas, felizes, contentes de trabalhar com você, trabalhar junto com você, que saibam qual a visão do dono da empresa, do dono da fazenda, do líder da empresa, para onde que a empresa está indo, o que a empresa está querendo fazer. E, infelizmente, tem muitos locais onde o trabalho ainda não é feito desse jeito. É feito só uma pessoa que pensa, só uma pessoa que toma todas as decisões. E aí os demais são, digamos, fazendo as coisas muitas vezes a contragosto, mas sobretudo sem compreender qual que é o seu papel
no todo, certo? Então fazendo as coisas só porque são mandados. No automático. No né? automático. Isso gera, por exemplo, em qualquer ambiente, uma altíssima rotatividade. E isso é um câncer nas empresas, a rotatividade, turnover, que a gente chama, né? Porque aí você, primeiro, perde muito tempo, investe muito dinheiro para conseguir pessoas boas, profissionais, pessoas de mão de obra, e acaba perdendo eles rapidamente. Os processos vão se perdendo também ao longo do caminho, quando você tem que ensinar de novo as pessoas como que as coisas se fazem. Enquanto quando tem baixa rotatividade, né, você tem pessoas que vão aprimorando o seu trabalho e vão ensinando os outros qual a melhor maneira de fazer as coisas. Isso tem muito valor para as empresas. Pessoal, já deu para sentir que a conversa está sendo, né, de alto nível. Estou aqui com o Santiago Franco, que é CEO da Cibra, né, um executivo que veio da Colômbia. Eu quero que ele conte essa história para nós aí. E hoje está à frente aí de uma empresa dando grandes resultados. Mas conta para o nosso público aí, o que é a Cibra? O que ela faz? Qual a história dessa empresa? Isso, a Cibra é uma empresa que produz e distribui fertilizantes no Brasil. Então, fertilizante, para quem não está muito familiarizado, né, é nutriente para as plantas, para as culturas. Então, nós, como eu falei, produzimos e importamos. O Brasil tem poucos recursos naturais para produzir os fertilizantes, então a maioria deles são importados. Nós importamos as matérias-primas de diversos lugares do mundo, grandes quantidades. A gente está falando em navios, a granel, para falar números, né? Navios de 50, 60, 70, 80 mil toneladas de matérias-primas nós trazemos. A Cibra tem 13 operações no Brasil, 13 fábricas no Brasil. Então, a depender de onde que esteja localizada essa fábrica, a gente usa diferentes portos. Nós usamos mais de 20 portos aqui no Brasil, trazemos, importamos, e na fábrica a gente faz uma transformação, que é principalmente a combinação, a formulação das diferentes matérias-primas para ter um fertilizante com teores de nutrientes adequados para a cultura, adequados para o momento da cultura. É o famoso NPK. Se alguma vez escutaram falar de NPK, é o nitrogênio, fósforo, potássio, são os principais nutrientes para as culturas, além de outros. Então, isso que a gente faz, a gente importa matérias-primas que têm altos conteúdos desses nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, combina eles em diferentes formulações e entrega para o produtor final, seja diretamente para o produtor final, agricultor, ou através de alguns canais, como cooperativas, ou revendas, e a gente faz muitas parcerias também com os traders de grãos também, para entregar o fertilizante para o produtor final. Vocês então têm uma marca própria também? Temos marca própria, varejo. a gente entrega com marca Cibra, o produto chega no produtor final com marca Cibra. Quantos colaboradores vocês têm hoje? Nós temos 1.500 colaboradores. 1.500. E hoje a empresa, não sei se você pode abrir, eu já dei uma ordem aqui de grandeza, a empresa fatura quanto? Faturamos 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Isso. E ela faz parte de um grupo mundial ou... Como fertilizante só operamos aqui no Brasil. Os nossos acionistas são internacionais, acionista americano, mas é um grupo privado. E um acionista internacional que é a Anglo American, uma grande mineradora. Esses dois são os acionistas. Majoritário é o grupo OMIMEX americano e minoritário Anglo American Mining LLC, eu acho que. Algum dos insumos do fertilizante vocês mineram no Brasil ou não? Não temos mineração. Alguns outros dos participantes do mercado de fertilizantes, dos nossos concorrentes, mineram. A gente não, a gente só importa e distribui. Conta agora para o nosso público aqui, que eu tenho certeza que todos estamos curiosos para conhecer a história desse colombiano que chegou há 12 anos aqui no Brasil, né, estabeleceu raízes e está aí à frente dessa
gigante do agronegócio. Me conta, mas eu quero saber desde do Santiago Franco, garotinho lá na Colômbia, né? Filho de quem, casado com quem, é pai de quem, né? Estudou o quê, sonhava com o quê. Então conta um pouco aí, vamos agora dividir esse podcast entre presente, passado e depois vamos falar de presente e futuro. Nasci e cresci na Colômbia, certo? E eu sou neto, filho de fazendeiro, cresci em fazenda. A região que eu nasci, que eu morava na Colômbia, é uma região do café. Nós chamamos em espanhol a zona cafeteira, a região cafeeira da Colômbia. Então eu cresci principalmente em fazenda de café. Tanto a família do meu pai como a família da minha mãe tinha fazenda de café. Eu fui muito mais do lado da minha mãe. E passava muito tempo, era assim, engajadíssimo com as labores da fazenda, gostava muito, sempre gostei. Então nunca tive dúvidas do que eu queria fazer depois. Então eu fiz agronomia. Você é de qual região da Colômbia? A cidade se chama Manizales Caldas. É uma região rural. É rural, fica no centro do país. E é principalmente, como eu falei, né? É principalmente uma região onde é produzido principalmente café. Também tem frutas, tem outras coisas, mas café. Café colombiano, né? Você conhece? É fantástico. É fantástico, famoso. Então, eu vim de lá. O meu sonho, quando eu estava fazendo o meu curso, era ser fazendeiro. Eu queria ser fazendeiro. Eu nunca pensei nem sonhei que eu seria um executivo, por exemplo, como eu sou hoje. Olha como é que Mas a vida me trouxe de uma maneira por alguns caminhos um pouquinho tortuosos. Por quê? Porque eu queria ser fazendeiro, me formei. Ano 1990, faz conta, né? Já se foram 34 anos. Eu tenho experiência de 34 anos no agronegócio. Aí como a fazenda, as minhas famílias, né, eles já tinham gestores, os meus tios que tocavam a fazenda, então eu queria ser fazendeiro. Eu fui e arrendei uma terra, uma área de 80 hectares, com apoio da minha mãe, que me emprestou o dinheiro para isso. E eu fui e cometi um dos melhores erros da minha vida, que foi que eu achei que eu conseguiria tocar isso sozinho, sem ajuda, sem orientação, sem alguma pessoa que me orientasse, porque eu imaginava na época, né, que a gente não sabe como que são as coisas. Eu achava que, como eu já era agrônomo, né, engenheiro agrônomo, que eu já tinha tudo que eu precisava para ser um grande fazendeiro. E eu não media as consequências de ter feito isso. Então eu plantei maracujá, 40 hectares de maracujá. Tinha um boom de plantio de maracujá na época para exportação. Tinha se estabelecido uma fábrica de polpa de maracujá para exportação. E dividi a terra entre 40 hectares de maracujá e 40 de milho. As duas deram errado. As duas foram um fracasso total, por motivos diferentes, mas muitíssimo pela minha falta de conhecimento, de pedir ajuda no momento certo, de ter um pouquinho de orientação. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21, 22 anos. Muito novo, e eu me achava. Eu achava que normal, né? Eu achava que eu conseguiria fazer tudo sozinho. Eu não fiz. E foi um fracasso total. Maracujá, eu tomei a decisão de plantar maracujá e outros 50 mil tomaram a mesma decisão ao mesmo tempo. Então, quando eu comecei já a ter maracujá, colheita de maracujá, o preço estava pelo chão. Então, eu não dava retorno na época. E o milho que eu plantei foi uma história diferente, mas foi o clima também que me jogou foi muito mal, porque começou a chover demais na época que eu precisava colher esse milho. Então sofri pra caramba, tive que colher com pessoas. Imagina, quem já viu uma colheitadeira de milho, quem já plantou milho, pode imaginar como que seja colher milho com gente e tirar os grãos do milho com gente para conseguir fazer isso, porque a colheitadeira pela chuva não conseguia chegar no meu terreno, no local que eu tinha o milho, imagina. Então eu tive que sair dali.
por esse e outros motivos. Aí no livro conta um pouquinho um episódio também bem difícil que eu vivi lá, um sequestro. Então, essas coisas, no meu primeiro ano como profissional, eu saí correndo de lá, consegui passar a terra para outra pessoa e eu não sabia o que eu faria. Mas aí, inclusive, foi o meu primeiro success case de networking, viu, Lúcio? Porque como eu era, entre aspas, fazendeiro, os vendedores, os colegas meus agrônomos, vendedores de insumos, me visitavam na fazenda, eu era cliente. E aí eu saí de lá, fui lá e o caso foi que num posto de gasolina eu parei para abastecer e ao mesmo tempo um desses colegas que me visitava lá na fazenda chegou para abastecer também. E me perguntou, olha, o que você está fazendo? Ainda está na fazenda? Eu falei, não, eu saí de lá, eu não sei o que eu vou fazer. E ele me falou assim, olha, na empresa que eu trabalho, estão procurando um agrônomo para vendas, para vender. Você está interessado? E eu pensei para mim, vendas, eu não sei, eu não estudei agronomia para ser um vendedor. Mas eu falei, nossa, mas eu não tenho mais nada o que fazer. Então eu fui lá e me apresentei na empresa. E o que acontecia, sem eu saber, era que esse era o único funcionário da empresa e ele tinha pedido para sair. E o dono falou, olha, mas não me deixa na mão. Arruma alguém para mim aqui. E quando eu cheguei, o cara achou, eu sei quem esse outro cara mandou, sou. Então, assina aqui, começa a trabalhar. Já chegou e foi contratado? Fui contratado, sem saber o que eu faria. E aí eu rapidamente também, porque foi uma experiência muito, muito boa na minha vida profissional, eu cheguei numa empresa que vendia um inseticida para brocar do café. Alguém se saberá o que é, mas é um inseto que ataca o grão do café que precisa ser controlado. Mas a empresa era o dono, que era um senhor já quase aposentado, uma secretária e eu. Então eu fazia absolutamente tudo o que precisava ser feito na empresa. Então eu que fazia as demonstrações de produto, eu que conseguia os clientes, eu que carregava o meu carrinho com caixas para levar na fazenda do cliente, eu que coletava o cheque, eu que era cheque pós-datado na época, eu que fazia controle dos cheques pós-datados, eu que ia no banco, depositava, eu que fazia o pedido de mercadorias, eu que fazia o controle dos inventários, eu que abria e fechava. Então aprendi muito. Você ficou quanto tempo nessa empresa? Fiquei 2 anos nessa empresa e deu muito certo para mim. Eu, digamos, teve visibilidade. Aí fui contratado por uma multinacional para fazer mais ou menos a mesma coisa, mas só a parte de venda. Já não tinha que carregar caixa, já não tinha que botar aquele mochilão nas costas para fazer demonstração de produto. Fiquei uns 4 anos aí até que pedi para sair. E aí que entrei no fertilizante. Entrei no fertilizante no ano 1997. Também sem saber o que eu faria, mas já num cargo de liderança. Porque eu fui crescendo naquela multinacional, né? De venda de ATC, existe esse cargo de ATC aqui no Brasil também. De ATC para supervisor, de supervisor para coordenador, de coordenador para gerente. Em um tempo assim recorde, 4 anos. E aí já entrei no adubo já para ser diretor comercial de uma empresa pequena que em 17 anos de trabalho lá a gente conseguiu crescer bastante e fazer bastantes coisas boas. Aí já para chegar no Brasil, né? Nós tínhamos feito um processo de expansão muito bonito, muito legal da empresa. Eu participei ativamente de várias coisas, inclusive do desenvolvimento de um produto especial, um fertilizante de especialidade que a gente, quando fez o projeto, sabia que não teria consumo local, era tudo para exportar. Então eu desenvolvi também mercados para esse produto, para, digamos, nitrato de cálcio colombiano para 40 países do mundo, acabamos vendendo. Enfim, decidimos que o próximo passo da expansão seria o Brasil.
E eu era o único que conhecia o Brasil porque eu vendia esse produto, esse nitrato de cálcio, eu vendia aqui no Brasil. Você já tinha uma rotina no Brasil de vir aqui? Via umas 2, 3 vezes por ano. Conhecia algumas pessoas, já sabia mais ou menos por onde. E aí começamos a procurar e a ideia foi sempre comprar uma empresa aqui no Brasil. Da mesma forma que a gente tinha feito em outros países, a gente tinha comprado empresas em 8 países da América Latina. E compramos aquela Fibra Fértil. A Fibra Fértil era uma empresa que estava totalmente quebrada e detonada. Mas para mim era uma excelente oportunidade. Por quê? Porque, primeiro, para o acionista da empresa era uma aposta baixa, certo? Um risco baixo. O investimento era muito pouco. Mas para mim, como profissional, era a oportunidade de pegar uma coisa que estava em condição muito ruim e começar a ver o que eu conseguia fazer com isso e como que eu poderia melhorar. Um desafio, né? Porque você pegar uma empresa em voo de cruzeiro e manter, né? Não tem tanto brilho para quem está na cadeira, mas pegar algo que já está, como você mesmo disse, quebrado e transformar isso em algo rentável, aí é que mostra realmente quem tem a gestão, né? Isso. Foi 12 anos até hoje, bastante esforço, muito trabalho. Obviamente eu fiz a minha parte, certo? Que foi a parte da liderança, a parte da estratégia, junto com muitas outras pessoas. Mas do outro lado eu tive um acionista também que sempre tem me apoiado em todas as minhas ideias, todas as minhas empreendimentos, certo? Então a gente tem uma boa combinação de eu como executivo, que sou quem realmente eu nunca tive do acionista um direcionamento. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Foi sempre ao contrário. Eu sempre que falei, olha, a gente deve fazer isso, a gente deve fazer aquilo. E a gente foi crescendo com esse apoio do acionista sempre também. Aqui você atribui a virada de chave, né? A virada de chave de uma empresa quebrada para uma empresa rentável. A que você atribui? Cultura. O meu forte, a minha convicção, digamos, eu sou hoje um missionário da cultura empresarial. Porque eu, desde bem cedo, comecei a mudar muitas coisas da cultura da empresa que me permitiram implementar ideias de negócio, certo? Mais rapidamente do que, digamos, uma empresa poderia fazer em, digamos, condições normais. Então, teve vários momentos e teve um momento que foi muito determinante, tanto para mim, na minha carreira profissional, como para a empresa nessa virada de chave, que foi ano 2017. Ano 2017, nós tínhamos comprado, já tínhamos feito uma primeira aquisição, tínhamos comprado uma fábrica antes, que já tinha crescido o tamanho da empresa. Fizemos uma aquisição de uma empresa que era maior em tamanho do que a gente era no momento. Então, nós éramos um rato pegando um gato. E a empresa era bem maior e era uma empresa de dono. Uma empresa daquelas que eu descrevi para você, que o dono que tomava todas as decisões, o dono que fazia tudo. Ninguém pensava, ninguém tomava uma decisão, ninguém fazia nada sem a ordem do dono. Então viramos uma empresa de um tamanho já um pouquinho maior. E aí tive que trazer muita gente ao mesmo tempo para ajudar nos processos da empresa, certo? Essa empresa tinha processos muito pouco estruturados porque tudo passava pelo dono. Enfim, a gente contratou muita gente e o que eu procurei nessa época foi pessoas com experiência, currículo, certo? Eu trazia pessoas que tivessem feito coisas de experiência profissional. Mas na época eu não olhava muito para uma coisa que a gente hoje sabe que é muito importante, que é o fit cultural, porque a gente não tinha decidido qual que é a cultura da empresa que a gente queria. Então, ao final das contas, isso foi, a aquisição foi em 2015. E esse processo entre 15 e 17, o crescimento foi muito grande, nós crescemos muito em tamanho e em volume, mas os resultados muito ruins, muito ruins. E principalmente um ambiente de trabalho muito pesado, muito ruim.
Por quê? Não tive o cuidado na época de trazer pessoas que acreditassem nos mesmos valores que eu acreditava. Então, criou-se silos, trouxe pessoas com ego um pouco inflado, que queriam ser a estrela, trouxe falta de transparência, trouxe falta de senso de dono, pessoas que não faziam seu trabalho porque não estavam comprometidas, etc, etc. E aí que foi um grande momento de realização para mim. De realização, falo de que eu realizei realmente qual que era o problema da Cibra. Eu falei, o problema são pessoas aqui. Se eu continuo com essas pessoas aqui, não vamos conseguir sobreviver. O negócio vai só piorar. Então, eu mesmo, quase sozinho, tomei a decisão de fazer um desligamento de muitas pessoas ao mesmo tempo. Em 2017? 2017. Eu levei o problema para os acionistas, contei o que eu queria fazer, era muito arriscado, mas no final das contas eu tomei a decisão de fazer e eu mesmo fiz. Tínhamos 110 pessoas no escritório de Salvador na época, e eu desliguei 40 no mesmo dia. Desses 40, eu desliguei, eram 4 diretores e eu desliguei 2. E dali para frente, gerentes, coordenadores, ou seja, não foi digamos, um corte por despesas, os mais caros, nada, era por cultura. Eu tive que decidir quais pessoas que eu queria que continuassem trabalhando conosco e quem realmente não aportava. E deu muito certo, foi muito difícil. O que aconteceu depois foi muito difícil. Mas deu muito certo e a partir desse momento nós começamos a fazer um trabalho muito forte, dedicado, de propósito, de construir uma cultura forte e positiva na Cibra. E aí o crescimento desse momento de 17 até hoje, 24, foi muito maior, foi quase exponencial. Define para mim a cultura da Cibra aí em poucas palavras. Bom, eu vou começar por te falar o que as pessoas sentem. As pessoas se sentem muito bem trabalhando na Cibra, gostam muito de trabalhar na Cibra. Sentem que é uma pessoa que é uma empresa, que escuta eles, que dá espaço para eles. Temos muita transparência. Eu diria que a cultura da Cibra se baseia principalmente em 2 coisas: transparência e colaboração. Então, o que se escreve no papel se vive no dia a dia, enquanto a valores, missão, visão da empresa, propósito da empresa. Tudo isso é muito bom. E vocês também, eu percebi na conversa que nós tivemos, e até porque também, né, é importante a gente deixar aqui o nosso público ciente que o Santiago Franco, ele é membro do Open Mind, bem como o seu time de diretores, né? Então o Santiago Franco, ele apostou no Open Mind, na rede Open Mind, como uma plataforma de desenvolvimento desses líderes. Então nós temos um relacionamento, né, com os executivos aí da Cibra, né? Quero mandar aqui também um abraço para todos eles, um especial aqui para o Rafael, que foi o primeiro executivo a fazer parte do Open Mind. Então, por isso a gente sabe que vocês têm uma cultura de inovação também. Sim. Muito grande, né? Inclusive, vocês hoje têm um regime, um modelo de trabalho que é um modelo diferente para o agronegócio, que é um modelo home office, né? Para as áreas de administrativo enfim, né? Me fala um pouquinho sobre isso, como que foi essa inovação e quais os benefícios que você colhe em relação a esse modelo de trabalho. Então, muito bom. Nós, como você falou, abolimos escritório, não temos mais escritório, nós tínhamos 2 escritórios, um em Curitiba menor e um em Salvador maior. Nós abolimos escritório e depois disso nós adotamos um modelo que nós chamamos hoje de work from anywhere, muito mais do que home office.
O home office ainda é entendido como que a pessoa tem que estar na própria casa para trabalhar. Para nós não, para nós, digamos, a pessoa pode estar em qualquer lugar desde que esteja trabalhando. Hoje em dia existe na legislação o regime home office, o pessoal de cargos de até analista, eu acho, eles batem ponto, mas é muito mais uma questão de confiança e transparência, como eu falei. Então, como nós estávamos em crescimento muito rápido, isso, ter adotado um home office ou work from anywhere ajudou muito a Cibra também, porque nós conseguimos passar a contratar bons profissionais, muito bons, os melhores que a gente achou, sem ter que pensar aonde que essa pessoa mora e muito menos aonde que pedir para essa pessoa para se mudar. Por exemplo, para Salvador, a gente teria uma desvantagem muito grande de querer levar bons profissionais para lá, para Salvador. Muito fora do eixo São Paulo, Rio, BH, Curitiba, etc, etc. Você tem executivos que moram fora do Brasil? Não tenho hoje, mas já tivemos, estamos abertos a ter. Porque o Anywhere Office permite a pessoa Sim. estar em qualquer realmente região do globo, né? Mas temos hoje 400 pessoas trabalhando em regime de home office. Eles moram em 120, 125 cidades diferentes do Brasil e em 20 estados diferentes do Brasil. Então, realmente temos um time totalmente espalhado. A nossa cultura, eu acho que apoia muito isso, ajuda muito isso, a que as pessoas se sintam sempre, o tempo todo, engajadas com o seu trabalho. Eu tenho visto e percebido alguns exemplos de pessoas que trabalham no home office, por exemplo, mas essas pessoas se sentem meio que abandonados, meio que largados. Eles não têm muito contato só com seu chefe passa as tarefas e pronto. Na Cibra não é desse jeito, não. Na Cibra nós fazemos muitas coisas para estarmos conectados o tempo todo com todos os nossos colaboradores, o tempo todo. Mas isso é cultura. Para, digamos, passar aqui uma parte um pouquinho mais de como que se constrói cultura. A cultura é apoiada nos rituais, certo? Então, cultura sem rituais, ela não progressa, ela não avança, ela meio que se desintegra. Então, nós temos tido sempre, desde muito tempo atrás, tido muito cuidado em ter bons rituais, permanentes, muito envolventes. Hoje em dia a tecnologia ajuda demais para a gente ter as pessoas o tempo todo conectadas, para que tenha, e nós somos, como eu falei também, muito transparentes, né? Então nós passamos a mesma informação, toda a informação da empresa para todo mundo ao mesmo tempo. Quais são os principais rituais da sua gestão? Isso. Vou te contar quais são os principais, embora tenha outros, mas o que mais apoia a cultura se chama DDE, que é Diálogo Diário de Excelência. Então nós começamos o nosso dia com uma reunião de 15 minutos, na qual todo mundo da Cibra deve estar conectado ao mesmo tempo. Acontece nas fábricas, no início do turno, e acontece no restante da Cibra, todo mundo junto ao mesmo tempo. É um ritual estruturado, certo? Enquanto quais são os assuntos tratados cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas o assunto específico, quem que vai falar, o que vai ser apresentado, eu já nem sei, é surpresa para mim também, mas é informação muito relevante para as pessoas, então isso engaja muito. Então é como se fosse um ritual de início do dia. Fora isso, eu vou te falar que o DDE das sextas-feiras se chama DDE de Boas Notícias. Então a gente toda sexta-feira, que legal isso, hein? Toda sexta-feira temos o DDE de Boas Notícias. Então, as boas notícias da semana, elas sempre tem boa notícia. Sempre tem boa notícia para comemorar. É muito esperado, muito legal. Aguardado. E nós medimos a presença dos colaboradores da Cibra todo dia, temos indicadores e tudo mais. A nossa meta é que 98% dos colaboradores participem todos os dias do DDE e participam. E como que você garante uma comunicação que atinja todas essas pessoas,
Nós estamos falando aqui de 1.500 colaboradores, 400 em regime home office. Como que você, que ferramentas você utiliza ou que processos você utiliza para garantir uma comunicação eficiente com essas pessoas? Isso, então, uma parte são os rituais, certo? E a outra já é, eu diria, baseada na transparência. Eu tenho uma coisa, inclusive no meu livro escrevo bastante disso, comunicação e comunicação para cultura e comunicação para, digamos, ter todo mundo na mesma página, não é uma questão que você falou uma vez e você acha que está falado, você sabe, né? Existe, por exemplo, aquela pessoa que te responde, não, eu já mandei um e-mail. E a pessoa acha que mandar um e-mail é suficiente para que todo mundo faça tudo que está no e-mail, quando é o contrário. As pessoas nem veem o e-mail, nem leem, nem se importam. Mesma coisa, não, eu já falei para o cara tal coisa. Falar não adianta. Então, a primeira coisa é que você tem que usar todos os meios de comunicação de maneira eficiente ao mesmo tempo. Ou às vezes até aquele assim, tentei falar com o Santiago e não consegui. Isso. E aí você vai entender, tentou falar como? Isso. Mandei uma mensagem para ele, ele não me respondeu. Isso. Ou seja, isso foi como se diz, um desencargo de consciência, né? Você não tentou nada. Exatamente. Não é comunicação, é desencargo de consciência. Então, o que eu falo para as pessoas é que para comunicar, primeiro você tem que usar todos os meios de comunicação ao mesmo tempo, de maneira eficiente. Então você tem que falar de maneira escrita, de maneira falada, passar clipes, e-mails, cards no todo lugar. E segundo, muito permanente. Então, do que eu queria te falar, Lúcio, é que a minha técnica se chama PPP. O que seria o PPP? PPP, paciência, persistência e papagaio. Papagaio? Papagaio. Para que uma mensagem chegue, você tem que passar ela muitas vezes, de maneira consistente. E igual, certo? E, inclusive adaptando a linguagem para os diferentes públicos. Isso também é muito importante. Então você tem que ter paciência, porque você tem que saber que isso tem que ser feito muitas vezes. Você tem que ter persistência também, até que você garanta que a mensagem chegou. E essa persistência é diferente da insistência também, certo? Persistir é encontrar os caminhos, insistir é bater na mesma parede com a cabeça muitas vezes. Ser chato. Isso. Então, persistência. E papagaio é falar, até que você cansar. Quando você cansa de falar, você começa a escutar as pessoas falando da mesma maneira, na mesma linguagem que você falava lá atrás. Aí que você descobre. Isso é interessante. A mensagem está passando. A mensagem está chegando. Fantástico, fantástico. E você falou bastante aqui sobre cultura, e a gente estava falando sobre a cultura organizacional. Eu já tive a oportunidade de morar em vários estados brasileiros, e nós sabemos que o Brasil é um país continental, com culturas diferentes em suas regiões. Então, até para mim, que sou um brasileiro, quando cheguei, por exemplo, em Fortaleza, né, onde atuei e residi, eu tive que entender a cultura local, eu tive que entender as características das pessoas, a melhor forma de se comunicar com essas pessoas. Então eu fico imaginando o desafio de um colombiano que chega em 2012 aqui no Brasil, com esse desafio de reorganizar e reestruturar uma empresa baseado principalmente nesses pilares de cultura, né? Mas você precisava, antes de querer implantar uma cultura no local, você precisava entender a cultura daquele povo e daquelas pessoas. Me conta um pouco aí como foi a sua adaptação à cultura, por exemplo, do povo baiano, onde você vive. Então, vou falar um pouquinho para surpresa de muita gente. Eu falo que não foi tão difícil para mim.
Primeiro, porque graças a Deus eu vim da Colômbia, eu não vim do Japão ou da Alemanha, certo? Teria sido muito mais difícil, e eu sei que tem executivos que fazem isso, mas a Colômbia, na verdade, a nossa cultura é bem parecida, do colombiano com o brasileiro. Concordo. É bem parecido. Eu falo às vezes assim também, a gente não está falando para muitos desses países, mas um colombiano com um chileno não tem nada a ver. Um colombiano com um brasileiro são muito parecidos. A gente é alegre, a gente é aberto, a gente gosta da música, a gente é muito mais informal, a gente é muito mais carinhoso. Emocional. Emocional, 100% emocional. Então nós somos muito, muito parecidos. Relacionais. 100% relacionais. Mas a minha experiência me ajudou muito com isso também, porque primeiro eu trabalhei na Colômbia e eu trabalhei em diferentes regiões. A Colômbia não é tão grande como o Brasil, mas tem a mesma particularidade, que a depender da região, a cultura é muito diferente. E eu tive que aprender a me adaptar um pouquinho a cada uma das culturas para ter sucesso. Como vendedor, como diretor comercial, isso é fundamental, você ser flexível e você se adaptar ao teu interlocutor, à cultura das pessoas. Então a gente aprende isso no dia a dia, a ser mais flexível. Depois fui para outros países, fui para a América Central, fui para Peru, fui para o México, fui para a Bolívia. Isso meio que me treinou para ter capacidade de me adaptar. E fora isso, eu na Colômbia eu morava em Bogotá, mas a fábrica principal que eu estava falando agora ficava em Cartagena na Colômbia, que é um local muito parecido com Bahia. A cultura do baiano e a cultura do cartageneiro lá são muito parecidos. Então não que eu tenha, festivo. É um povo festivo, é um povo mais folgado, mais devagar, é verdade. Mas eu encontrei excelentes profissionais na Bahia, tenho muitos bons, excelentes profissionais, mas a gente aprende que digamos, a velocidade às vezes é um pouquinho diferente. Eu tive essa experiência, né, em Fortaleza, no Ceará, e uma das formas que eu, como líder, me encontrei para conhecer melhor a cultura foi de me aproximar mais das pessoas. Eu não sei se até o que eu fiz como gestor foi certo ou errado, mas houve uma aproximação muito intensa dos meus colaboradores, que acabaram se tornando amigos, né? Porque apesar de não ser um expatriado como você, eu era uma pessoa que estava chegando com uma cultura diferente, numa posição de liderança. Então, eu passei a conviver com essas pessoas como também parte do meu hall de amigos, né? Porque quando você vai para um local como esse, você não tem ali pessoas, por exemplo, para você conviver num final de semana e etc. Então, algumas pessoas eu me aproximei mais, eu acabei entendendo mais a cultura mais rapidamente, e isso me facilitou bastante. Logicamente, existe um risco também, né? Porque precisa ter uma divisão entre o líder e o amigo, ou o líder e a pessoa, o conhecido, né? Mas para mim foi dessa maneira. Mas eu gostei muito da sua questão aí em relação à comunicação, porque eu vejo que o ponto principal disso é exatamente a comunicação, né? E você também tem uma gestão focada em pessoas. Sim. Tanto é que isso o subtítulo do seu livro aí. Né? Então eu vou te fazer a pergunta até que está aqui na capa do seu livro, né? Como a gestão focada em pessoas pode trazer resultados extraordinários para uma empresa? Lúcio, para mim, o perfil do líder tradicional, eu falei um pouquinho disso, é aquele que é filho do dono ou é um executivo, como eu, que se formou num curso técnico, que nunca teve digamos, contato com disciplinas de gestão. Se não teve contato com disciplinas de gestão, muito menos com disciplinas de gestão de pessoas. Então, quando a gente tem esse perfil técnico, profissional, e não descobriu ainda aquela outra parte, então,
como líder, eu vejo muito isso, e isso aconteceu comigo. A gente foca na tarefa, a gente foca no que precisa ser feito. E como a gente aprendeu e a gente acha que sabe, a pessoa que precisa saber como que foi feito, então a gente foca isso. O perfil do líder tradicional, na minha visão, é um líder que foca na tarefa e procura sempre o resultado no curto prazo. Mas isso muitas vezes vai gerar consequências piores depois do que eu falei, de falta de engajamento, falta de transparência, falta de senso de dono, não tem um propósito comum, as pessoas não sabem isso. Então, quando você realmente foca nas pessoas, entende primeiro que se você já é líder, qualquer que seja o cargo, você vai descobrir que nada do que você faça vai trazer o resultado, só o que as pessoas façam é o que vai trazer o resultado. Então você tem que ser, uma das coisas mais importantes do papel do líder é ter a pessoa, ou colocar as pessoas certas no lugar certo, no momento certo. Então esse é um dos principais papéis do líder. Depois que você tem a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, e é muito, muito importante as duas coisas que eu falei, momento certo e lugar certo. Tem muitos profissionais muito bons que foram muito bons na empresa no passado, já não são mais, porque o momento da empresa é outro. Ou que estavam num lugar, foram para outro, e no outro lugar que foram já não são tão bons, sendo que eram bons no momento anterior. Então isso é uma coisa importante de considerar a pessoa para colocar ela no momento certo. É a habilidade de fazer o matchmaking, né? Exatamente. E depois, então, o trabalho do líder vira um trabalho de gestão de pessoas, 100% gestão de pessoas. Muita maior parte do tempo do líder, a partir desse momento, é dedicado, pelo menos deveria ser dedicado a desenvolvimento, treinamento, mentoria, conversas difíceis. É um papel importantíssimo do líder que muitas vezes os líderes nunca assumem. O processo de recrutamento e seleção, por exemplo, é uma coisa que eu vou te dar o exemplo meu. O meu exemplo é que eu participo diretamente em todos os processos de seleção da Cibra, qualquer que ele seja, qualquer que seja o cargo. E eu entrevisto o candidato finalista. Então, eu cuido de conhecer as pessoas que vão entrar a trabalhar na Cibra antes que elas entrem. Eu não quero descobrir que a pessoa era ruim depois. Então, eu faço isso. Isso é uma coisa que a maioria dos líderes, não sei se a maioria, não tenho números para falar isso, mas muitos líderes não fazem. Eles delegam. Eles falam para o departamento de RH, né? Falam, me arrume um engenheiro aí para fazer isso. Me arrume um contador aqui para fazer aquilo. E o departamento de RH vai, arruma, certo? Mas ele não cuidou de qual que é a pessoa que ele queria fazer aí. E não é, como eu falei no início, não é currículo. É quem que é essa pessoa. Quais que são os valores, quais que são os sonhos dessa pessoa. É você fazer perguntas, nesse momento da entrevista, perguntas reveladoras, né? É o que eu faço. Eu foco na pessoa. Eu não foco no... Eu não faço nenhuma só pergunta técnica, até porque não tenho competência para isso, para a maioria dos cargos. Então eu faço as perguntas da pessoa, eu entendo quem que a pessoa é. O seu entorno familiar, o seu sonho, de onde que ele vem, a história da pessoa. Isso fala muito para mim. Aonde que essa pessoa nasceu, como que foi, quais coisas que ele já passou, até aí. E depois tem aquele, só para terminar aqui, uma coisa que eu falo aí, tá também no livro, que é o gestor, ele tem que saber que ele é gestor de 3 processos fundamentais que eu chamo do tripé da execução. Para que as coisas aconteçam, ele tem que cuidar da estratégia, das pessoas e da execução. E o líder tradicional, ele só foca na execução. Ele se esquece de gerir os times e as pessoas, e ele se esquece de conectar a estratégia da empresa com a tarefa. E muitas vezes, inclusive a empresa às vezes nem cuida de ter uma estratégia ou de comunicar a estratégia. Então isso tem que estar transparente, claro, para todo mundo, para conseguir fazer essa conexão.
E já que a pergunta foi em cima do seu livro, né? Uma pergunta sobre o seu livro. Certo. Por que você resolveu escrever um livro? Obrigado pela pergunta. Foi um sentimento que eu comecei a ter alguns anos atrás, que eu comecei a pensar assim, olha, eu tenho aprendido tantas coisas nessa minha caminhada, tantas coisas que eu vejo no mercado que não acontecem, as pessoas não têm descoberto ainda. Como que eu vou ficar com isso só para mim? Como que eu vou guardar isso para mim? Eu comecei a sentir essa necessidade de transmitir isso, talvez inspirar, por exemplo, líderes jovens, pessoas mais jovens que almejam ter uma boa carreira profissional, tipo abrir os olhos deles, certo? E falar, olha, tem um caminho aqui, você tem que começar a pensar dessa maneira desde cedo, desde jovem. Então eu decidi, em algum momento, falei, nossa, vai ser um livro. Comecei a escrever, tipo os capítulos do livro. Até minha esposa me sugeriu o primeiro título para o livro. Ela me falou, esse livro deve se chamar Passo a Passo. E é um passo a passo mesmo. Então foi muito bom. Aí, ao longo de algum tempo, fui até que eu terminei com tipo um corpo meio armado o livro. Aí então procurei ajuda, procurei alguém que sabe como fazer um livro e corri atrás. E fomos lá e fizemos. Muito bacana. Qual foi para você, né, até agora, e como está sendo para o futuro o papel do networking na sua vida? Muito importante, muito importante. E é uma outra descoberta ao longo do tempo, porque quando eu era um líder um pouco mais imaturo, eu focava muito para dentro da empresa, para mim, para o que eu precisava fazer. Eu sou um grande leitor, por exemplo, talvez por isso que também escrevi um livro, eu leio muito, sempre li, mas nunca foquei muito em conversar com pessoas de fora, com fazer mais networking e benchmarking ao mesmo tempo. Só que eu comecei a fazer e comecei a descobrir que é uma atividade muito rica, enriquece muito, traz muito. Uma outra coisa que eu descobri é que as pessoas estão muito dispostas a se conectar com você. As pessoas também querem isso. Então, fazer networking é sempre de mão dupla. A pessoa está levando alguma coisa ou você está levando uma outra coisa. Eu descobri, por exemplo, no Shaking Hands do Open Mind, que embora a gente veja no card aí quem que serão as pessoas, o cargo, a profissão, eu não tenho nada a ver com essas pessoas aí. Mentira. A gente sempre descobre pontos em comum com todas as pessoas que estão ali. E eu sempre começo a pensar, olha, com essa pessoa eu poderia fazer isso, com essa eu poderia fazer isso, com essa eu poderia fazer isso. Então a gente sempre enxerga essas possibilidades. E por que você resolveu trazer para o desenvolvimento dos seus líderes também essa visão de relacionamento com o mercado? Pelo mesmo, porque eu acredito que tanto para eles como profissionais, certo, fora do contexto de uma empresa, assim, eu acho que é positivo para eles. Eu quero e quis no momento que eles também descobrissem que eles poderiam e deveriam fazer um networking mais ativo. Desenvolvimento pessoal, certo? Mas também isso tem um veneno, digamos, para cima, porque quanto mais eles networking fizerem, vai ter oportunidades para nós. Isso que a gente está procurando. A gente está procurando oportunidades de estreitar relacionamentos. No final das contas, tanto nos negócios como na vida, você precisa de parcerias, certo? Sim. Você não faz nada sozinho zero. Sem dúvida. Então você precisa de pessoas. Quanto mais pessoas você conhecer, mais abertura de cabeça você tiver, vai ser muito melhor, porque muitas mais oportunidades você enxergará. Quantas dessas você vai capitalizar? Talvez não muitas. Quantas dessas vai ser uma simples boa ideia que nunca vai voar? Talvez outras. Mas quanto mais vezes você tentar, mais vezes você terá sucesso, né? Santiago Franco, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, né?
É uma conversa que voa, né? Porque a gente vai ouvindo as histórias das pessoas, a gente vai se colocando naquele momento e entendendo. E eu fiquei pensando aqui como eu agiria no lugar dele e ao mesmo tempo ouvindo como você agiu naquela circunstância. Isso aqui vai expandindo a mente, né? Então foi uma conversa realmente muito rica. Algumas perguntas aqui no final, né? Quem quiser comprar o seu livro, aonde encontra? Tá na Amazon. Tá na Amazon? Tá na Amazon. Tem algumas livrarias, mas principalmente na Amazon. Anota aí, pessoal. Liderança e Gestão de Pessoas no Agronegócio, de Santiago Franco. Então, recomendo fortemente. Posso falar uma coisa importante aqui do livro? Desde o início que eu escrevi o livro, eu tomei a decisão que todos os recursos que eu recebesse pela venda do livro seriam destinados a causas sociais. A Cibra é muito ativa, muito engajada em ações sociais e é uma inquietude muito grande minha própria e eu tenho impulsionado através do tempo e nós temos crescido muito na Cibra em questão social. Então, os recursos do livro, eles vão direcionados diretamente para as ações sociais da Cibra. Fantástico, meus parabéns aí, mais uma coisa então, realmente que a gente... Quem comprar o livro está contribuindo com uma ação social muito boa. Lúcio, na Cibra, 96% dos nossos colaboradores este ano já participaram de alguma ação social. E 60% deles já foram voluntários em alguma ação social. Voluntários falam que foram lá e botaram a mão na massa para uma ação de voluntariado social. Eu gostaria muito de te receber novamente para você contar para nós, né, essas ações, mas acima de tudo também a gente entender como é esse engajamento. Né, um engajamento fantástico. Né, em prol do bem, né, de fazer o bem para as pessoas. Meus parabéns. E, logicamente, para mim, né, um dos elementos de engajamento é o exemplo. Né? Sim. E muitas vezes engajamento vem de cima para baixo, né? E você está dando exemplo que você acabou de falar, né? Escreveu um livro contando a história da sua vida e está destinando todos os recursos a causas sociais. Logicamente, a gente imagina que o reflexo dessa cultura pessoal, ela está sendo transmitida para os demais colaboradores. Então, meus parabéns. Obrigado. Meus parabéns. A segunda pergunta é, você também é palestrante, né? Sou. E você fala, eu imagino, né? Mas eu gostaria de ouvir de você. Você fala do quê? De cultura. Como que criando uma cultura forte na empresa, como que focando na gestão ou fazendo uma gestão focada em pessoas pode gerar resultados extraordinários na empresa. O que eu me apoio? Me apoio no case da Cibra, certo? E na minha experiência. Então é 100% passar coisas que eu já fiz, que eu sei que deram certo para as pessoas. Eu estou palestrando, graças a Deus, com alguma frequência bastante. Quero também te fazer um convite, né? A Sandra, nossa head de comunicação, ela está nos ouvindo aqui. Já quero te convidar, então, para falar sobre cultura organizacional e os impactos no resultado das empresas no Open Mind, né? Preferencialmente em algum evento presencial, né? Onde os nossos Open Minders que estão nos assistindo tenham a oportunidade de beber da fonte aí, né? De um cara que, junto com todo o time, saiu de um resultado de 70 milhões de reais, talvez de um EBITDA negativo, para 8 bilhões de reais e com resultados positivos, né? Isso. Então, eu acho que é o grande privilégio do Open Mind, né? Não só da gente estar aqui ouvindo online um cara como o Santiago Franco falando, mas a oportunidade de amanhã, você que é Open Minder, estar com ele aqui pessoalmente, né? E também se aproximar e dizer, Santiago, ouvi você contando a sua história, ouvi você falando sobre isso, quero tomar um café com você para falar, né? As empresas que estão acompanhando aí, né? As empresas do Open Mind também que estiverem
para 2025 com seu desafio voltado à cultura organizacional, de levar um cara como o Santiago Franco para poder fazer esse benchmarking, para falar um pouco sobre cultura organizacional com seus líderes, eu acho que é um privilégio de conexões aqui dentro do Open Mind. Mas, Santiago... Convite aceito. Obrigado. Obrigado por aceitar, obrigado por ter vindo aqui em São Bernardo. Obrigado. Eu sei que você veio não só para suas reuniões aí com seu time, né, que você ontem jantou com seu time, mas você veio de Salvador especialmente para estar aqui prestigiando essa audiência do Open Mind. Então, meu agradecimento. Obrigado, Lúcio. Em nome de todo o Open Mind. E agora a gente vai almoçar junto, vamos tomar um vinho aí, quero escutar um pouco mais da sua história, né? Quero agradecer aqui também a presença do Sérgio, o Sérgio que é um jornalista, o assessor de imagem e de comunicação aqui do Santiago, está também aqui hoje acompanhando essa transmissão. O Sérgio que está aqui também na contracapa do livro, né? Sérgio Malberger, é assim que pronuncia? Sérgio Malberger, jornalista, consultor de mídia, né? Então, é um cara também forte aí Obrigado, no Lúcio. impulsionamento de marcas pessoais, né? Muito bom. Muito boa conversa, Lúcio. Parabéns. Também gostei muito. E parabéns pelo trabalho que você faz aqui no Open Mind, que é um trabalho que realmente eu tenho convicção que dá resultados para as pessoas individualmente e para as empresas como um todo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirados, né? Afinal de contas, todos nós passamos por desafios, todos nós temos provações, né? Mas acima de tudo a gente precisa ter aliados, pessoas com as quais a gente pode contar para a gente poder superar as adversidades ou até mesmo para poder nos mostrar como que ela lidou com aquele problema e como eu posso de repente tentar uma forma diferente de olhar aqui para as minhas questões pessoais e profissionais. Então, acompanhe o Open Mind, que a gente está sempre trazendo pessoas de altíssimo nível aqui como o Santiago Franco. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Valeu! Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.